Olá, bom dia. Começando o dia com mate e oração. Até para tirar o pigarro da manhã, né? Quando eu faço as minhas reflexões, algumas pessoas podem pensar, até comentam comigo, que gostariam de ter a minha paz de alma, aquela paz que eu tanto comento, que eu tanto falo, aquela paz, aquela confiança em Deus. Eu quero dizer para vocês que a confiança em Deus, o fato de termos confiança em Deus, não nos torna perfeitos, nos torna confortados, mas não tira muitas vezes, e aqui parece um paradoxo o que eu vou dizer, parece contraditório com o que eu sempre falo, confiar em Deus, estar com Deus, entregar-se a Deus, não significa que eu vou estar o tempo todo dando pulinhos de alegria, saltitante, ou então flutuando numa nuvem de serenidade. Quando eu digo que, apesar das adversidades pelas quais físicas, financeiras, sentimentais que a gente passa, que eu passo, não significa que isso me deixa o tempo todo num mar de tranquilidade. Eu seria meio abobado se isso acontecesse. Eu seria alienado, né? O mundo desabando à minha volta e eu ali olhando para os anjos, olhando para as nuvens. Isso não é, eu não vou chamar de falsidade, mas eu vou dizer que é um pouco de alienação. Alienação. Sim, eu vejo o que acontece no mundo, eu vejo o que acontece à minha volta, eu assisto televisão, eu leio notícias, eu, enfim, eu sou relativamente atualizado com as coisas do mundo. O que eu procuro fazer é que isso não seja mais forte do que a confiança que eu deposito em Deus para atravessar esse turbilhão de coisas, esse furacão. Que eu consiga sentir o sopro suave da voz de Deus mesmo em meio a um furacão, mesmo em meio a uma tempestade. Mas, por exemplo, eu estou dizendo isso porque isso certamente acontece com todas as pessoas. Então, eu estou apenas generalizando um exemplo pessoal, um testemunho pessoal. Ontem à noite, por exemplo, o dia de ontem, né? O dia de ontem, não é por ser 25 de dezembro, não é por ser nada, para mim tanto faz isso aí, mas eu gosto do movimento de pessoas, eu gosto de sentir movimento de pessoas. E tem dias, feriados, por exemplo, ainda mais numa cidade que tem praia, numa cidade que é uma ilha, diferente, por exemplo, quando eu morava em Gramado, assim, quando chega feriado, qualquer tipo de feriado, fim de semana, o mundo cai em cima, cai dentro de Gramado, ou seja, é um turbilhão, é aquele vucu-vucu, aquele burburinho de pessoas. Aqui na ilha é o contrário, a não ser nas praias, em lugares específicos, a ilha vira deserto, né? O lugar que eu moro fica extremamente silencioso, é uma paz tremenda. Mas às vezes até a paz incomoda. Eu vou dizer para vocês isso. Parece um paradoxo, mas às vezes até a paz demais. Não se deve confundir paz com morbidez. Não se deve confundir paz com estagnação. Então, eu sinto falta do burburinho das pessoas, né? Até na condição atual de síndico do condomínio, durante os dias da semana eu desço, caminho por lá, eu vejo os problemas do condomínio, converso com pessoas, resolvo problemas, enfim, né? Converso com o zelador, converso com os condôminos e a vida e o dia anda, né? Trabalho assim por diante.
Mas existem certos dias em que também as pessoas descansam, também as pessoas se recolhem à sua, a- ao seu descanso, à sua folga, e ficam no seu mundo. E a gente sente falta disso, né? Mas não apenas no condomínio. Na vida a gente sente falta de pessoas. Então, ontem foi um dia que, esses dias tem transcorrido, eu tenho trabalhado bastante, porque eu não posso parar de prospectar o meu trabalho, eu tenho que vender meu trabalho. Eu faço ele, estou falando dos desenhos, estou falando dos projetos, mas eu tenho que prospectar também, eu não tenho alguém que venda para mim. Então é o dia que eu fico fazendo essa prospecção, incomodando pessoas, assim por diante. Mas é um dia, nesse silêncio do dia, é o dia que a mente trabalha mais. E a gente fica pensando, né? Então, ontem à noite, por exemplo, eu tava bem jururu. Eu estava bem desanimado, bastante desanimado. Então, falei para vocês que eu tenho a minha hora tranquila, o meu lugarzinho tranquilo, meu lugarzinho de conversar com Deus, sabe? As coisas, eu tô com o coração apertado, eu tô com o mundo desabando em cima dos meus ombros, e eu penso o seguinte: eu vou correr pro meu cantinho, eu vou conversar com o Criador. Então, no meu cantinho aqui é a minha varanda, a minha sacada, que ela tem uma vista para o mato, tem, enfim, uma vista para o céu, assim por diante. E eu gosto muito, mas às vezes também é no quarto, às vezes é no sofá, às vezes é aqui em frente do computador. Eu vou conversar com Deus. Aí, ontem à noite, eu olhei, pensei: Senhor, eu confio em tudo que tu me disse, eu confio em tudo que tu me falou, mas eu sinto o coração tão apertado, parece que assim, parece que eu ando em círculo. Eu comecei a fazer uma regressão da minha vida desde que eu era pequeno, desde a mais tenra lembrança que eu tenho. Ó, estão vendo os araquãs? Desde a lembrança mais tenra que eu tenho da minha vida. E nunca foi fácil, nunca foi fácil. E teve dias assim que eu achava assim: o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? O que vai ser de mim? O mundo está desabando nas minhas costas, eu não tenho solução. E pensar: não, mas Deus vai dar a solução. E naquele dia não tinha solução, não acontecia solução nenhuma. Naquele dia não aparecia nenhum resultado. Naquele dia não vinha a libertação. Eu pensei: Deus me esqueceu, Deus está me punindo, Deus não quer isso para mim. O que Deus quer é outra coisa. Então a angústia já não é mais por saber que Deus esteja me protegendo, mas saber o seguinte: que tipo de provações eu tenho que passar até que venha a libertação. E esta angústia, mesmo sabendo que Deus está comigo no meio da provação, esta angústia, ela toma conta da gente. Ela toma conta da gente. E aí a gente corre para a Bíblia. A gente corre para a Bíblia e o que a gente encontra? O que a gente encontra na Bíblia? A gente encontra um rei Davi, o maior rei de Israel. A gente encontra um salmo de Davi, o Salmo 121, por exemplo. E nós encontramos um rei angustiado à noite, angustiado, tremendamente angustiado. Ele só diz assim, Salmo 121. Abram suas Bíblias e leiam depois. Elevo meus olhos para os montes. Por que elevo meus olhos para os montes? Porque Davi, nesse momento, ele se deixa levar até mesmo pelo paganismo que já existia em Israel nos seus dias. Os montes
As montanhas, as colinas, elas tinham pequenas grutas e nessas grutas estavam estatuetas de deuses, porque diziam que os deuses habitavam nas montanhas. Até hoje tem essa crendice, né? Tem uma gruta, aqui tem um santo, aqui tem uma divindade. Isso aí vem desde tempos antigos. Então, ele olhava para aqueles montes, sabe? Mesmo ele, mesmo sendo ele monoteísta, mesmo ele acreditando no Deus único, invisível e onipresente, onisciente, onipotente, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, passa aquele fiozinho de desespero nele e ele procura em qual dos deuses eu vou procurar a minha libertação. Então ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Aí ele pergunta, de onde me virá o socorro? Mas a resposta ele mesmo dá. Ele diz o seguinte, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará. Dormitar significa cochilar, né? Nem dormirá, não cochilará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. E ele complementa lá no Salmo 30. A ordem dos salmos não significa que foi nessa sequência ou não, tá? Mas ele complementa lá no Salmo 30, capítulo 30, verso 5, que diz assim, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Tem uma outra versão, a versão Almeida revisada, que diz assim, porque a sua ira só dura um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. É aqui que eu quero estribar a minha reflexão de hoje. Ontem à noite eu não estava bem. Ontem à noite eu estava com um peso no coração, uma tristeza no coração. Porque apesar de ser uma pessoa temente a Deus, apesar de estar continuamente buscando a presença de Deus, mas naquele momento eu estava com o coração pesado. Eu não sabia explicar por quê. Talvez me sentindo fracassado em algumas coisas, porque as coisas não acontecem do jeito que eu planejo, mas eu me esforço tanto. Por quê? Deus não me deve explicação nenhuma. Mas mesmo Deus não me devendo explicação, eu busco saber o porquê. E às vezes, muitas vezes, o silêncio de Deus é a resposta. Sabe? Sabe aquela criança birrenta que resolve brigar com a mãe, brigar com o pai, e na sua pequenininho, no seu modo de falar, no seu tati-bitate, aquele jeitinho de bebê, de criança falar, ele xinga, ele esbraveja, ele, sabe? E a mãe só olha e ri. O pai só olha e ri, né? Porque sabe que daqui a pouquinho ele se acalma. Daqui a pouquinho ele vai ganhar um colo, daqui a pouquinho ele vai ganhar um beijo, daqui a pouquinho ele vai ganhar um carinho, daqui a pouquinho ele vai ganhar alguma coisa que o acalme. E a paciência, o olhar, o carinho vão secando as lágrimas daquela criança birrenta. Às vezes a gente é uma criança birrenta. Eu sou muito um velho birrento. Mas hoje pela manhã, eu acordo muito cedo, 4 e pouco da manhã, porque eu vou dormir muito cedo, acordo cedo. Eu acordo, faço a minha oração,
preparo meu chimarrão, ouço uns podcasts, alguma coisa, não muito longo, não muito extensos, mas eu ouço alguma coisa e fico pensando o que Deus tem para mim hoje. Qual é o assunto que eu vou falar na minha reflexão da manhã? Eu não tenho um roteiro, ó, tal dia eu vou falar. Eu não. À medida que Deus me inspira, eu venho aqui e falo. Eu não tenho um roteiro teológico, olha, vamos fazer um estudo. Não tenho. Talvez um dia eu possa apresentar, mas hoje não tenho. Eu venho e falo o que está no meu coração. Eu venho e falo aquilo que o Espírito Santo me inspira a dizer. Então, eu hoje pela manhã, já começando a tomar meu mate, ouvindo o podcast, mas não escutando o que estavam dizendo, comecei a pensar e senti um ânimo muito forte. Senti que hoje eu vou subir mais um degrau na minha vida espiritual. Eu não sei o que vai acontecer, eu não estou profetizando, eu não sei, mas eu senti isso comigo. Eu sinto isso às vezes. Isso acontece pela manhã. Eu penso o seguinte: ontem foi um dia estranho, mas hoje as coisas vão dar volta. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida, né? Quando eu já contei para vocês, no dia que a gente morava, a gente veio morar aqui, eu saía para procurar trabalho, procurar servir. Eu nunca procurei emprego, procurava trabalho, eu queria trabalho. E eu pensava o seguinte: hoje as coisas vão acontecer. Eu vinha para o centro e batia de porta em porta, tomava a porta na cara, mas eu pensei, bom, é menos um, né? Eu pensei, hoje eu vou bater em 10 portas, né? Quando eu batia na primeira porta e me diziam não, disse que ótimo, falta só 9. Ainda faltam 9, né? Segunda porta, não. Faltam 8 portas, 2 já foram. Desses 2 não já estão garantidos, pronto, ainda faltam 8, que eu vou buscar o sim no meio desses 8. Eu vou garimpar um sim no meio desses 8. Então, eu chegava no fim do dia, às vezes não acontecia nada. Nada. Eu ganhava 10 não, pensei. Aí de noite desanimava, quando chegava de manhã, no dia seguinte, pensava, nossa, os nãos eu ganhei ontem, hoje vem o sim. Mais 10 batidas na porta. Então, eu penso hoje, o não eu ganhei ontem, eu vou em busca do sim de hoje. Eu vou em busca da bênção de hoje. E a bênção de hoje foi a tristeza de ontem. Por quê? Porque ela foi ontem. Porque ela já aconteceu. Então eu tenho a alegria pela frente. Eu tenho o choro de ontem, da noite, mas a alegria da manhã. Isso é uma promessa de Deus. E Deus é fiel. Você está se sentindo assim hoje? Você está se sentindo assim na vida? Parece que os dias são compridos, são curtos, né? Vou inverter, e as noites longas demais. Fica tranquilo. Esse é o não, mas o sim de Deus está chegando. Isto eu tenho absoluta convicção. Isto eu tenho absoluta certeza. O sim de Deus está próximo a chegar. Confie nele. Confie em Deus. Eu confio em Deus. Eu não sei de que forma virá o sim de Deus, mas o não já passou. O não já é passado. Que Deus abençoe a todos. Que tenha um dia esplendoroso, que tenha um dia de alegria, de leveza de coração, de leveza de alma. E não esqueçam de ajudar outra pessoa. Não esqueçam de estender a mão para quem está necessitado. Não esqueçam de dividir o pão. Não esqueçam de acolher o órfão, a viúva, o estrangeiro, o seu vizinho. Não esqueçam de emprestar um sorriso àquele chato. Sabe aquele xarope que te incomoda? Empresta um sorriso para ele. Né? E arranca um sorriso dele também. Mas como é que eu vou arrancar um sorriso de uma pessoa? Sorri primeiro. Como é que eu vou arrancar o favor de uma pessoa? Faz um favor primeiro. E
estende a mão para que a mão dele se estenda também. Eu vou contar um segredo para vocês. Como é que a gente consegue o favor das pessoas? Pedindo. Como é que se consegue o favor de Deus? Pedindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti relevante seu rosto e te dê a paz. Shalom.